Agora nós vamos falar sobre a classificação das redes de computadores por abrangência geográfica. Pensa bem comigo, se aparece numa prova o termo PAN, o que ele significa? PAN significa rede pessoal. E quando é que a gente pode dizer que a rede é pessoal? Pensa bem na ideia, uma rede pessoal. Só pode ser aquela ideia que possibilita a comunicação entre vários dispositivos de uso pessoal de um determinado usuário. Então imagina que eu tenho uma rede aqui onde tem o meu notebook, tem também o meu tablet, o meu smartphone, e aí eu conecto esses três dispositivos que são de uso pessoal entre si para trocar dados entre o meu notebook, o meu smartphone e o meu tablet. Então ali eu formei uma rede pessoal, porque eu estou conectando computadores ou dispositivos de uso pessoal de um único usuário, de um determinado usuário. Então essa é a rede PAN, a rede pessoal, nesse caso do usuário Rodrigo. Perfeito, mas temos uma variação aí. Se uma prova indicar o que significa uma WPAN, esse W vem de wireless, que significa sem fio. Então, uma WPAN é uma rede pessoal sem fio. É quando eu conecto esses dispositivos de uso pessoal de um determinado usuário numa conexão sem fio. Por exemplo, usando conexão Bluetooth para conectar o meu smartphone ao meu notebook e trocar dados entre eles, eu formei uma rede pessoal sem fio. Então, eu formei uma WPAN, que é a ideia de conexão de rede sem fio, lembrando que esse W significa wireless, e wireless, traduzindo para o português, é sem fio, por isso WPAN, rede pessoal sem fio. Evolui um pouquinho mais comigo, vamos imaginar agora o termo LAN, de Local Area Network, uma rede local. Quando é que a gente pode dizer que uma rede é local? Quando ela é restrita a um local geográfico muito específico, no espaço de uma sala, de uma casa, de um escritório, no máximo no espaço de um prédio. Aí nós temos a ideia de uma LAN, de uma rede local. Então, espaço geograficamente restrito àquele local, aquela sala, aquela casa, aquele escritório, aquele prédio. Eu vou mostrar aqui a ideia de uma rede local, uma LAN, de uma determinada empresa que tem lá no âmbito do prédio dessa empresa servidores e computadores conectados entre si, mas no espaço máximo daquele prédio, naquele local específico daquela empresa. Por isso essa é uma LAN, é uma rede local. É claro que quando a gente fala de espaço máximo de um prédio, é porque de repente a empresa ocupa vários andares de um prédio e mesmo assim vai ser a LAN, vai ser a rede local daquela empresa, porque a rede local aceita no máximo o espaço de um prédio. Agora, vamos imaginar a prova cobrando WLAN. E esse W, como vocês já sabem, significa wireless, que é sem fio. Então, uma WLAN é uma rede local sem fio. Aí eu mostro uma casa de 3 andares com uma rede local conectando os computadores sem fio entre si, através ali de um roteador Wi-Fi. Aliás, é bom dizer que o padrão Wi-Fi foi desenvolvido para criar WLAN. Quer dizer, rede local sem fio. O padrão Wi-Fi tem muita eficiência para criar redes locais sem fio, para criar o que a gente chama de WLAN, como eu mostro aí na imagem, né? Perfeito. Pessoal, acima disso, o que nós teríamos como abrangência geográfica? A MAN, que é a rede metropolitana, Metropolitan Area Network. O que é uma rede metropolitana? É quando os computadores estão conectados entre si, mas a abrangência já é metropolitana, dentro da mesma região metropolitana, ou, por exemplo, em diferentes bairros daquela cidade. Então nós podemos imaginar como exemplo, computadores conectados em bairros diferentes da mesma cidade, ou na mesma região metropolitana. Até podem ser cidades diferentes, mas desde que essas cidades pertençam à mesma região metropolitana. E nós temos uma MAN, uma rede metropolitana. Imagina uma empresa que tem uma matriz e diversas filiais dentro de bairros diferentes daquela mesma cidade. Tenta imaginar isso. E aí se criou uma rede para conectar a matriz com as filiais dentro desta mesma região metropolitana. Então quer dizer que aquela empresa formou a sua rede MAN, a sua rede metropolitana. Mas chegou um dado momento que a empresa resolveu fazer essa conexão sem fio. E aí nós temos aí uma rede metropolitana sem fio, a qual nós vamos chamar de WMAN. Lembrando que aquele W na frente significa wireless, e por isso WMAN então é uma rede metropolitana sem fio. Perfeito, assim como a gente tem MAN, rede metropolitana, temos WMAN, rede metropolitana sem fio, mas com a mesma ideia, a abrangência geográfica tem que ser dentro da mesma região metropolitana, ou dentro de bairros da mesma cidade.
Bem, o que nós temos acima disso agora em termos de abrangência geográfica? O que nós chamamos de WAN, que é a Wide Area Network, que é a rede de longo alcance ou a rede de longa distância, que é justamente a ideia quando agora os computadores estão em abrangência geográfica extremamente distantes, em longa distância. Tenta imaginar computadores conectados em cidades, estados, países e até continentes diferentes que não pertencem à mesma região metropolitana. Então aí nós temos uma WAN, uma rede de longo alcance, uma rede de longa distância. Até um debate interessante que a gente pode fazer aqui é justamente a ideia da própria internet. A internet, a rede mundial de computadores, tem computadores conectados entre si em diferentes regiões do mundo inteiro. Então quer dizer que a internet, por abrangência geográfica, é classificada como uma WAN, como uma Wide Area Network, quer dizer, uma rede de longo alcance, uma rede de longa distância. Pois bem, pessoal, depois de ter visto isso, nós podemos imaginar que a internet, realmente tendo computadores conectados em diferentes regiões do mundo inteiro, é uma WAN, é uma rede de longa distância. Perfeito. Mas tem uma variação agora nesses conceitos de abrangência de rede, que eu quero botar como um conceito especial à parte do que a gente veio discutindo, porque a gente veio fazendo uma progressão de PAN para LAN, depois MAN e depois WAN. Mas separado disso, tem um outro conceito que nós chamamos de SAN, S-A-N, que significa Storage Area Network, quer dizer uma rede ou uma área de rede para armazenamento de dados. Nós temos aí uma SAN, que trabalha comumente em conjunto com as outras redes, com uma LAN, por exemplo. Deixa eu mostrar na prática para vocês esse desenho aqui, até vou ficar menorzinho aqui embaixo para mostrar. Imagina que na minha empresa eu tenho uma rede local, chamada de LAN, tá aqui os computadores conectados entre si no prédio daquela empresa. Tenho um servidor de aplicação, que é onde ficam as aplicações que os computadores e que os funcionários utilizam dentro dessa LAN. Então nós temos um servidor de aplicação, mas eu criei dentro dessa mesma empresa uma área própria para armazenamento de dados, uma área de rede de computadores só para armazenar os dados que são gerados nas outras redes. E aí eu chamei essa área de rede para armazenamento de SAN, uma Storage Area Network. E aí como é que funciona? Quando os computadores aqui da LAN, da rede local, utilizam o servidor de aplicação, ali no servidor de aplicação tem a aplicação que é utilizada por todos os computadores da rede local. Mas quando um determinado computador desse resolve salvar um arquivo, o arquivo acaba sendo salvo nessa área de rede para armazenamento chamada SAN, que é uma área que eu criei só para armazenar os dados. Ou quando algum desses computadores da rede local da LAN solicita um arquivo para abrir, em vez de esse arquivo ficar armazenado nesse computador, na verdade esse arquivo está armazenado lá na SAN, lá na área de rede para armazenamento. Então o servidor de aplicação consulta esse arquivo na área de rede para armazenamento, na SAN, e devolve esse arquivo para o computador da rede local. Então é muito comum em empresas mais corporativas, além da rede local daquela empresa, nós termos um servidor de aplicação que dá respostas às aplicações que são usadas dentro da empresa, mas também ter uma rede SAN, uma área de rede só para o armazenamento de dados, separada da rede local. Isso muito por questões de eficiência e também questões de segurança. Beleza, pessoal, já sabemos então vários conceitos importantes aí na classificação das redes de computadores. Agora vamos fazer as questões de prova sobre esse assunto. Vem comigo e acompanhe a leitura dessa questão. Julgue o item subsequente relativo a redes de computadores. As redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência em LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, e WAN, Wide Area Network. Certo ou errado? Certíssimo, realmente a gente pode classificar as redes, pessoal, por LAN, que é a rede local, MAN, rede metropolitana, e WAN, rede de longo alcance, como descrito ali perfeitamente nessa questão. Vamos para outra questão, acompanha comigo a leitura. Atente às seguintes afirmações sobre redes de computadores. 1. LAN é um tipo de rede local que atua em uma área limitada como uma loja. Perfeito, pessoal. O LAN é uma rede local e atua numa área limitada, como, por exemplo, o espaço de uma loja, de uma casa, de uma sala, de um escritório. Está perfeito aí o item 1 para LAN. O item 2. MAN são redes que abrangem grandes espaços, tais como uma cidade. Perfeito. Quando ele diz tais como uma cidade, sim, computadores na abrangência de uma determinada cidade formam uma MAN, uma rede metropolitana. É um bom exemplo, então está certinho também. 3. WAN consegue abranger
uma grande área geográfica, como um país. Perfeito, pessoal, porque se agora a abrangência dessa rede é um país, quer dizer que vai além da abrangência metropolitana, portanto, é uma rede de longo alcance, uma rede de longa distância que é chamada de WAN. Então, nesse caso, 1, 2, 3, os três estão corretíssimos. Letra D de Dinamarca, aqui o gabarito para essa questão. Vamos para mais uma, acompanha a próxima agora. Diz assim: uma rede de computadores consiste em máquinas interligadas compartilhando recursos e informações entre si, principalmente em locais como escritórios. A necessidade de se conectar com outros módulos deu origem a outros tipos de estruturas de rede, como LAN, MAN, WAN, WLAN, PAN. Quando uma empresa deseja conectar as máquinas de seu escritório, que estão em uma mesma cidade, constitui uma estrutura de rede. Bem, no momento que ele falou que estão em uma mesma cidade, ele está citando região metropolitana. E aí, região metropolitana é MAN, da letra B de Brasil, como a gente bem estudou. WAN é rede de longo alcance. WLAN aqui está errado, porque eles botaram com M, seria WLAN com N, que aí seria uma rede local sem fio, mas WLAN com M, aí está errado. E letra D, PAN, significa rede pessoal. No caso, quando ele falou na mesma cidade, ele está dando a ideia de computadores naquela cidade, a ideia metropolitana, por isso MAN, B de Brasil, a resposta correta.